A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André Pena, com grande alegria nós estamos aqui mais uma vez. E na aula passada eu falei a respeito da queda do homem, falei e parei sobre as maldições que entraram, as 3 maldições, a maldição da miséria, a maldição da enfermidade, a maldição da morte. Falei sobre algumas coisas, o quanto o inimigo distorce as coisas, falei sobre a mulher sábia que edifica a sua casa, e vamos dar continuidade. Eu parei no momento em que eu ia falar sobre a morte, uma das maldições que foi estabelecida quando o homem pecou, foi estabelecida a maldição da miséria, da enfermidade e da morte. E eu quero falar sobre a maldição da morte. 3 mortes foram estabelecidas. 3 mortes vieram sobre a nossa vida. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E eu quero explicar um pouco sobre cada morte para vocês começarem a desenvolver o entendimento daquilo que Jesus fez através da morte dele na cruz, na ressurreição na cruz. Amém? Vamos orar. Pai, graças eu te dou porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na vida de cada irmão e cada irmã que aqui está. Nós cremos, Pai, num novo tempo. Num tempo de grande crescimento e avanço para a vida dos meus irmãos, Pai. Pai, forjando e formando Cristo em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado porque nós recebemos a tua palavra. Muito obrigado porque nós estamos sendo tratados, limpos, lavados, Senhor Jesus, pela tua palavra. Porque dia após dia, o Senhor está nos ungindo. Dia após dia, a cada dia, o Senhor tem nos abençoado, dia após dia, com toda a sorte de bênçãos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente venha entender, Pai, de fato, a tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos guie em toda a verdade. Nos guie em toda a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Muito bom estar com vocês mais uma vez. Então vamos começar. Vamos falar sobre a morte espiritual. A morte espiritual é estar separado de Deus, sem comunhão com Ele. O que é isso? Quando nós não tínhamos confessado Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque a Bíblia diz em Romanos que nós temos que crer no nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador. Enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós não confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o próprio Jesus falou isso quando os fariseus vieram falar com ele e falou: olha, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês iriam saber quem sou eu. Vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos da mentira, vocês são filhos do diabo. E o pai de vocês mente desde a eternidade. Mas no dia que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente se torna, a gente recebe o poder de sermos feitos filhos de Deus. Antes da gente confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estávamos separados de Deus. O nosso espírito, ele existia. O nosso espírito, ele nunca deixou de existir. Ele existia, mas ele estava morto porque estava separado de Deus. E isso é a morte espiritual. Nós estávamos separados de Deus. Mas em Cristo Jesus, no dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Tiago diz que nosso espírito foi recriado no mesmo momento. Ele foi recriado na hora, o nosso espírito. O nosso espírito está pronto, a carne não. A carne ela ainda está sendo trabalhada.
Ela está sendo salva dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, até alcançar a estatura de varão perfeito. Mas o nosso espírito, nós recebemos vida de Deus na mesma hora. Então, nós estávamos todos separados de Deus, com uma morte espiritual. Mas no dia que confessamos, passamos a estar juntamente com Ele. E com isso, eu quero mostrar alguns versículos para vocês entenderem. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado. Por quê? Porque Adão pecou. Nós recebemos como salário a morte. Você não fez nada para receber a morte. Mas, infelizmente, porque Adão pecou, nós recebemos como salário a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. O único que pisou nesta terra, que não teve pecado, foi Jesus Cristo de Nazaré. Todos os outros tiveram pecado. Todos. Sem tirar nem pôr. Todos nós tivemos pecados e fomos destituídos da glória de Deus. Tivemos uma morte espiritual. Fomos reconectados com Deus em Cristo. Sem tirar nem pôr, não existe uma pessoa que pisou nesta terra, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, que não pecou. Todos pecaram. Seja na Bíblia, seja quem está na Bíblia ou fora da Bíblia. Todos pecaram. Se o nome está na Bíblia ou fora da Bíblia, entenda, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E o salário que todos nós recebemos por causa do pecado foi a morte. A morte espiritual. Nós estávamos separados de Deus. Infelizmente, estávamos todos separados de Deus. Mas, por causa do Senhor, por causa de Jesus Cristo, todos nós fomos reconectados. Precisamos compreender que a morte espiritual não é a inexistência de espírito. Teu espírito existe, mas ele estava morto espiritualmente. Provérbios, capítulo 15, versículo 29, diz o seguinte: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Olha o que ele está dizendo. Nós, quando não tínhamos confessado Jesus, éramos filhos das trevas. Nós éramos perversos. E a Bíblia diz que ele está longe dos perversos. Morte espiritual é exatamente a distância. Tu sabe por que o inferno é inferno? O inferno é inferno não é por causa do excesso de maldade, é pela falta da presença de Deus. As trevas é ruim, é por causa da falta da presença de Deus. Então nós éramos perversos e Deus estava longe de nós. Ele estava distante de nós. Nós precisamos entender isso. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mais um versículo que prova que nós estávamos separados de Deus. E que foi Ele que nos deu vida. A morte espiritual significa ter a natureza de Satanás.
a natureza inversa, a natureza que vem exatamente contra aquilo que Deus é. E nós tínhamos essa natureza. Como eu falei para vocês, lá em João, capítulo 8, versículo 44, olha o que o Senhor fala. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Nós todos, antes de confessarmos Jesus, estávamos longe dele. Éramos filhos da mentira. Éramos filhos de Satanás. Estávamos ao averso do que Deus estabeleceu. Existe também a morte física. Qual é a morte física? A morte física é quando o nosso espírito é separado da carne. Infelizmente, com a queda do homem, Deus, quando criou o homem, ele não desejava que houvesse morte física. Nós iríamos viver por toda a eternidade, mas com a queda do homem, o homem foi definhando, até chegar o momento em que o Senhor fala na palavra dele que o homem não vai passar de 120 anos. E depois dos 80 anos, é enfado e cansaço. Infelizmente, quando o homem caiu, ele trouxe corrupção para esta carne. Ele trouxe corrupção para nós. E a corrupção, o pecado começou a matar a nossa vida. E por isso veio a morte física. Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morte. A morte física não fazia parte do plano original de Deus. O homem estava destinado à eternidade. Destinado a viver a eternidade e a imortalidade. Infelizmente, esse tipo de morte foi trazida por culpa do erro do homem lá no Éden. Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e do pó, e ao pó tornará. Olha que coisa. Está aqui. Deus declarando por causa de vocês. Está aí. Entrou a miséria, entrou a enfermidade, entrou a morte. A terra é maldita por causa de vocês. Está aqui. Então nós precisamos entender tudo que foi causado. Eu falei da morte espiritual, agora falei da morte física. E eu vou te falar da morte eterna. Qual é a morte eterna? É a separação total de Deus. É quando o homem vive esta vida com morte espiritual, resolve ver a vida de qualquer jeito, da forma que ele quer, da maneira que ele quer, no seu ato de separação da sua carne e do seu espírito. Nem nesse ato ele resolve confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. A morte eterna é quando o teu espírito está totalmente, por toda a eternidade, separado de Deus. O lago de fogo, condenação eterna para aqueles que nunca, em nenhuma era, guardaram a palavra de Deus. É exatamente isso. Vão para o lago de fogo. Por quê? Porque em nenhum momento
guardaram a palavra de Deus. João 14, versículo 6, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai a Jesus, ao Pai, se não for por intermédio de Jesus. Paulo fala para Timóteo algo muito interessante. Ele fala assim: Timóteo, não existe interlocutor, não existe alguém que venha interceder por você perante o Pai. Só Jesus. Só Jesus. E com Jesus, Timóteo, é você e ele. Não precisa de interlocutores para falar com Jesus. Você vai falar ao Pai usando o nome de Jesus. Você não pode pedir direto para Jesus. Você pede ao Pai no nome de Jesus, porque Jesus conquistou o nome sobre todo nome. Então você declara em nome de Jesus, você fala ao Pai por intermédio do nome de Jesus. Não existe interlocutor, alguém entre você e Deus, para você falar direto com Deus. A chave para você virar e falar direto com Deus é o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a pessoa não confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, o nome dela não será escrito no livro da vida. Para que nós tenha o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos que confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós confessamos, o nosso nome é escrito no livro da vida. E no dia que nós estivermos com o Senhor, no dia do julgamento, Ele vai ver lá o nosso nome escrito no livro da vida. E quando Ele vê o nosso nome escrito no livro da vida, Ele vai, de fato, deixar. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Entre no descanso do Senhor. Ele vai dizer exatamente isso. Deixa eu te dizer uma coisa. A morte eterna, só existe uma forma de ela não acontecer na tua vida, na nossa vida. É confessar o Senhor Jesus Cristo como único e exclusivo Senhor e Salvador da nossa vida. O homem é um ser eterno. Por esta razão, passaremos a eternidade com o Pai ou longe do Pai. O homem, ele é um ser eterno. Tudo o que nós fazemos ecoa para a eternidade. Por isso que nós precisamos entender que todos os nossos movimentos, eles vão ecoar por toda a eternidade. A palavra do Senhor diz que nós prestaremos conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca. Por isso que nós temos que tomar cuidado, e a Bíblia diz que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, e sim palavras que edificam e tragam graça aos que ouvem. Nós prestaremos conta exatamente de tudo. Responderemos por tudo o que fizermos nessa terra. Mas, se você confessa Jesus e começa a se aproximar do Senhor, você vai começar a viver um novo tempo, uma nova história. E nesta matéria, Cristo em nós estamos começando a puxar você
explicar para você de onde você foi arrancado, de onde você estava, você foi arrancado e aonde você foi transportado. Nós vamos mostrar tudo isso para você. É um novo tempo, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 25, versículo 41 a 46, diz o seguinte: então o rei dará também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiros, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes respondeu: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Os justos, aqueles que foram justificados com o sangue do Cordeiro, estes sim irão para a vida eterna. Você que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é justo. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. E por isso você precisa entender que uma nova vida, uma nova história precisa desenvolver na sua vida. Você precisa viver de fato como alguém que está em outro lugar. Eu tenho sempre buscado explicar para as pessoas de uma forma simples o que é que aconteceu. Quando Jesus te arrancou do império, ele te transportou para um reino. Ele te arrancou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é que ele fez? Imagina hoje, vamos trazer para a física, para a coisa real. Imagina se você fosse um cidadão nascido no império da China e, de repente, alguém te arrancasse porque você quis sair de lá, e alguém te arrancasse e te colocasse no reino da Inglaterra, na monarquia da Inglaterra, naquele reino. E quando você foi arrancado do império e foi estabelecido naquele lugar, no governo, que você entrou debaixo do governo da Inglaterra, você precisa viver e aprender a viver debaixo da Constituição e das leis do governo em que você foi colocado. E o mais tremendo é que você, quando estava lá naquele lugar no Império, você vivia naquele lugar. Quando você foi arrancado, você vivia naquele lugar e você cumpria todas as leis daquele lugar. Mas quando você foi arrancado, nesse arrancar, houve uma mutação em você. Você perdeu a semelhança, algo que estava dentro de você, a semelhança do inimigo, a natureza maligna, perversa, foi arrancada de você e foi estabelecida uma nova natureza. A natureza do Rei da Glória, do Senhor. Hoje você está num lugar aonde você herdou a natureza de Deus. Então você é participante da natureza de Deus. Você não tem mais a natureza caída do inimigo. Você foi feito uma nova criatura. Você precisa entender. Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor.
Nós precisamos aprender a desenvolver uma vida de tal maneira que a nossa mente comece a pensar, a nossa mente que estava cativa no império, comece a pensar de fato como alguém que está no reino. Por isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, sobre a transformação, não tomar a forma do império, porque nós saímos do império, não tomar a forma do império, e transformar a nossa mente, se expondo de fato às leis do reinado, desse novo governo que nós estamos, para começarmos a pensar como alguém que hoje é um cidadão desse reinado. Hoje você tem uma nova nacionalidade. Você não tem dupla cidadania. Você perdeu a primeira cidadania e ganhou uma nova cidadania. Tudo se fez novo. Você é uma nova criatura feita em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender aonde nós estamos, a posição aonde você está hoje. Existe uma nova lei, que não é mais a lei do pecado e da morte que rege a sua vida. Hoje a lei que rege a sua vida é a lei do Espírito e da vida. Esta lei vai conduzir você em triunfo sempre. Em tudo que você andar, você será conduzido em triunfo, porque você vai estar debaixo do governo e da manifestação desta lei. Para isso, nós precisamos renovar a nossa mente, entender de fato aonde nós estamos. Amém? Precisamos ter as convicções. Mas eu vou aprofundar mais e mais em relação a isso durante essa matéria. Eu vou aprofundar. Eu só dei uma pincelada. Nós vamos mergulhar muito em relação a esse conhecimento. Mas voltando aqui sobre a morte, sobre as 3 mortes que foram estabelecidas em nós. Que tipo de morte que Adão experimentou ao comer o fruto? No dia que Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus e morreu espiritualmente naquele momento. Quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. O espírito dele foi separado de Deus. Ele perdeu naquele momento a comunhão com Deus. Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 938 anos e morreu. Olha só que coisa tremenda. Adão, ele não morreu fisicamente na hora que ele caiu, mas ele morreu espiritualmente. Ele ainda viveu muitos anos depois da queda. Mas a morte espiritual foi exatamente no mesmo momento que ele pecou. Naquele momento que ele agiu com independência, se tornou independente de Deus. Infelizmente, o espírito dele foi separado de Deus. E João, capítulo 12, versículo 31. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Adão era um homem, imagina um homem que ele recebe um título de arrendamento de uma propriedade. E ali ele recebeu aquele título e o dono da propriedade falou para ele assim, olha, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Tudo que está aí é para servir você. Tudo que está aí, os bichos, tudo, as plantas, pode aproveitar de tudo aí. Vai ter um dia que eu vou vir para buscar de volta. Mas está aí, é teu, fica à vontade. Se você não vacilar, você pode ficar eternamente cuidando desse negócio aí, é teu. A Bíblia diz que os céus são do Senhor e a terra
ele deu aos filhos do homem, ao filho dos homens. Deus pegou a terra, arrendou para o homem e falou assim, olha, fica aí. Você está vendo tudo que está aí? É para te servir. Então, aproveite. Faça bom proveito de tudo isso aí. Governe, domine, sujeite, trabalhe, área a terra, faça o que você quiser, multiplique, gere filhos, arrebente aí, é tudo teu, irmão. Se esbalde desse lugar aí. Tá tudo aí, os bichos, tudo para te servir. E de repente, simplesmente esse homem que recebeu essa terra por arrendamento, ele olha e oferece, ele simplesmente entrega o título de arrendamento para outro homem, sem que o dono fique sabendo, sem que o dono esteja em concordância. Ele entrega e dá o direito para aquele cara, ele governar. Ponto. Olha, foi me dado, mas eu vou entregar para você. Você que faz aí o que você quiser. Tudo certo? Mas uma coisa, ó, eu vou ficar morando aqui, tá? Vou ficar morando aqui. Mas eu vou ficar morando como teu escravo. Vou ficar morando como teu escravo, tá bom? Sendo que a terra foi entregue para ele. Aí ele entrega para outro e ainda se acha no direito e ainda fica como escravo desse. Olha que coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus entregou a terra para Adão, Adão pegou o título da terra e entregou para o inimigo. E ainda se colocou na posição de escravo, falou assim, olha, estou te entregando e ainda você é teu escravo. Nós precisamos entender o que foi feito. Simplesmente o inimigo virou o príncipe dessa terra. Ele começou a ter o governo da terra. Ele teve a autoridade, ele tem a autoridade da terra. Tanto é que ele não estava mentindo e ele sabia que recebeu, que quando ele foi tentar Jesus no deserto, teve um momento que ele levou Jesus no pináculo e falou assim, tu tá vendo aí todos os tesouros? Tu tá vendo aí todas as riquezas? Tu tá vendo aí todas as riquezas da terra? É tudo meu, foi me dado. E eu dou para quem eu quero. Se você se prostrar, eu te dou. Se ele estivesse mentindo, Jesus teria olhado para ele e falado assim, rapaz, cara, sua boca, você é mentiroso. Mas ele não estava mentindo. E Jesus sabia que ele não estava mentindo. E Jesus ficou quieto e só falou assim, rapaz, só adorará o Senhor teu Deus e não a outro Deus. Então, o inimigo sabia a perda do acesso da árvore da vida. O homem passou da vida para a morte. O que quer dizer isso? Nós estávamos na vida abundante de Deus, tínhamos a vida abundante de Deus. Com a queda do homem, passamos a ter a morte. João, capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo aqui que nós saímos da morte, da vida, fomos para a morte. Mas quando a gente ouve a palavra de Jesus, a gente sai da morte e volta para a vida. Em Cristo Jesus, ele nos arranca da morte e coloca a gente de volta na vida. Nós precisamos nos mover dessa forma, confessar o Senhor Jesus e ir para essa vida abundante. Muitas vezes, nós confessamos Jesus, confessamos o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, passamos da morte para a vida, estamos numa viagem de volta para casa, estamos voltando para nossa casa, mas porque não estamos entendendo de fato o que aconteceu na cruz, muitas vezes não vamos gostar da viagem que estamos fazendo. Vamos chegar no céu, vamos confessar, falar para Jesus, olha que benção, estou aqui, entrei, mas Jesus, eu não gostei da viagem vindo para cá. A viagem de volta foi pior quando eu estava me afastando, sendo que a tua palavra diz que o Senhor aplanou os meus caminhos para que a viagem fosse mais leve e suave e que eu não ia carregar mais peso nenhum. E por que eu passei a ter mais peso do dia depois que eu confessei o Senhor?
E Jesus não tem culpa disso. Infelizmente, a falta de entendimento tem aprisionado o povo de Deus. A religião tem impedido o povo de Deus de viver de fato aquilo que Deus estabeleceu. Se o homem tivesse feito exatamente o que Deus falou, teria continuado na sua posição original. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem, como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse versículo mostra dois fatos antagônicos entre si. A vontade de seguir o que há no mundo. Aquela pessoa que tem vontade de estar e de seguir as coisas do mundo, que tem prazer nas coisas do mundo. E a vontade de fazer o que agrada a Deus. São duas coisas antagônicas, mostrando, olha, existem pessoas que elas amam as coisas do mundo, mas aqueles que amam as coisas do mundo não agradam a Deus. Mas aqueles que agradam a Deus, esses sim, verão a glória de Deus, esses sim, permanecerão eternamente. Será firme com Deus. 3 coisas que fazem um homem e uma mulher de Deus cair. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando Eva olhou e percebeu que era bom aos olhos, que era agradável, ela simplesmente abriu os olhos para aquilo que o inimigo estava mostrando. E ela distorceu a visão de Deus e deixou entrar dentro dela o processo da queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. Está vendo? Boa para se comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Desejável para dar entendimento, soberba da vida. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Podemos observar nessa passagem que Satanás usou a palavra de forma distorcida. Ele distorceu a palavra para pegar a mulher. Deus havia dito que certamente morrerás. Mas ele distorceu. Disse que certamente não morrerás. O homem agora com um novo pai. Lembra que eu falei que, infelizmente, foi estabelecido um novo pai, por causa da queda do homem, foi estabelecido um novo pai. João capítulo 8, versículo 44 fala sobre isso. Que nós abandonamos a paternidade de Deus e recebemos a paternidade do inimigo.
do averso. O averso simplesmente se tornou o nosso pai. O princípio da legalidade estabelecido por Deus. Deus estabeleceu um princípio. O princípio da legalidade. Simples. Deus deu o domínio ao homem. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Deus pegou a terra e deu domínio, assim como eu falei para vocês. Ele entregou a terra para o homem, falou assim, olha, domine, governe, sujeite. E aí o homem veio e perdeu o domínio para o inimigo. Mas Deus respeitou o princípio estabelecido, ou seja, o homem perdeu o que lhe fora dado. Ele entregou para o inimigo. E Deus teve que respeitar. Por quê? Porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Foi ele que criou os princípios. Foi Deus que criou os princípios. A palavra de Deus é um livro de princípios e de valores. Os seus princípios são imutáveis, os seus valores inegociáveis. Você acha mesmo que Deus que criou os princípios e valores, ele iria contra os princípios e valores dele? Nunca. Então ele tinha que cumprir, porque ele não pode ir contra a palavra dele. Então ele mesmo tinha que cumprir. Olha, eu entreguei para um homem, então tem que ser um homem que tem que tirar esse negócio daí. Se foi para um homem que eu entreguei, e o homem foi e entregou, então vai ter que vir outro homem e tomar. E eu tenho que respeitar isso. Jeremias capítulo 1, versículo 12. E eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Deus, ele nunca agiu na terra, sendo que se não tivesse um homem envolvido com o que ele estava fazendo. Porque ele decidiu que fosse assim. Na soberania dele, ele decidiu que fosse assim, que para ele fazer alguma coisa na terra, um homem tem que estar envolvido. Porque se ele não fizesse isso, seria ilegal o sacrifício. Se Jesus não tivesse vindo como um homem e Deus viesse e resolvesse da forma dele, como soberano, acabou, eu vou acabar com isso tudo aqui, seria ilegal. E Deus não trabalha na ilegalidade. Ele criou princípios e ele vela para que a palavra dele se cumpra. Então ele primeiro tem que se mover dentro dos princípios. Ponto. Não tem jeito. E aí ele resolveu, de uma forma justa e dentro dos princípios, operar. Por não haver um justo sequer, Jesus se fez homem para tomar o domínio de volta do homem. Não havia um justo sequer. Nenhum. Como eu falei para vocês, todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não havia um justo sequer. Todos. Não teve ninguém que pisou nessa terra antes de Jesus Cristo ou depois de Jesus Cristo que não tivesse cometido pecado. Não tem um sequer. Todos pecaram. Ponto. E Jesus se fez homem para tomar de volta esse título de arrendamento. Simplesmente, ele veio para tomar de volta o que era nosso, do homem, o que foi dado para nós. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. João 1 e 14.
No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele era Deus. Ele estava com Deus. Mas ele se fez carne, porque ele precisava habitar entre nós, para resolver aquilo que foi causado, aquilo que foi perdido lá no Éden. Ele precisava. E ele veio e resolveu o problema. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele veio, não se usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, sendo obediente até a morte. Ele precisava vir, mas como homem, e todos precisavam perceber. As ânsias da justiça precisavam entender que de fato era um homem. As ânsias da justiça gritavam e falavam: ei, para resolver isso, tem que ser um homem. E ele tem que passar por tudo para que a gente aceite o sacrifício dele. E Jesus veio para resolver. E não veio como Deus, ele veio como homem. Ele veio descendo. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes. Ele veio descendo do Pai das luzes. Ele era a justiça de Deus e veio arrancando toda a veste de glória que tinha sobre ele. Ele foi arrancando, ele foi arrancando tudo. E quando ele foi arrancando tudo, a Bíblia diz que ele chegou ao nível do homem. E quando ele percebeu que o homem ainda estava mergulhado, ele se fez servo. Mas quando ele se fez servo, ele percebeu que ainda o homem estava mergulhado, então ele tinha que ir um pouco mais para baixo. E ele desceu no lago de enxofre, encharco. Se colocou exatamente na posição do homem. Naquele lago, mergulhado lá naquele lamaçal, segurou na mão do homem, levantou o homem, colocou o homem em cima de uma rocha, lavou o homem pela água da palavra, vestiu o homem com vestes brancas, falou: segura aí que agora ainda tem que resolver algumas coisas. Foi lá no inferno, resolveu o que tinha que resolver. Foi como o pecado. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, ou seja, Deus fez de Jesus o próprio pecado, para que em Jesus todos nós fôssemos constituídos justiça de Deus. Ele se tornou o próprio pecado. Todo o pecado da humanidade veio para ele. E ele, como o pecado, simplesmente olhou para Deus e falou: Deus. A única vez que ele chama Deus, que ele não chama Deus de Pai, chama de Deus. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento ele sentiu o peso do pecado nele. E aí, simplesmente,
Ele passou por tudo que tinha que passar. Quando ele voltou triunfante, não mais como cordeiro, mas como leão. E quando ele estava subindo, ele chegou para Maria Madalena, quando ele falou assim: Maria, não toque em mim, porque eu ainda não fui do meu pai. E quando ele estava subindo, algo muito interessante, tinha descido um cordeiro, e os anjos conheciam o cordeiro. Os anjos sabiam que estava descendo um cordeiro, mas eles estavam achando estranho, porque quando estava vindo, não estava vindo um cordeiro, estava vindo um leão. E eles pararam. Os anjos pararam, o inferno parou, e aquele leão entrou pela última vez no Santo dos Santos, como sacrifício vivo e agradável. Hebreus capítulo 9 fala sobre isso. E ele se apresentou a Deus. Quando ele se apresentou a Deus, o cerimonialista, ele começa a gritar: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Porque lá vem o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. É Ele o Rei da Glória. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor se colocou. Mas o mais tremendo é que a Bíblia diz que quando Ele morreu na cruz, nós morremos juntamente com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. E quando Ele se apresentou ao Pai, nós nos apresentamos juntamente com Ele. E quando Ele se assentou à destra do Pai, nós nos assentamos juntamente com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus veio para conquistar e trazer tudo que foi roubado. Tudo que foi tomado. Nós precisamos entender. Existe um antigo clamor dos homens. Jó, capítulo 9, versículo 32 e 33. Porque ele não é homem como eu. E a quem o responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós e sobre nós ambos. Não existe ninguém. Não existe ninguém. Não existe um que pudesse colocar as mãos sobre nós. Não existia ninguém que pudesse colocar. Jesus cumpriu as exigências da justiça necessárias para reaver a autoridade perdida. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, Jesus Cristo de Nazaré, Ele, Deus, o fez pecado. O fez. Pegou Jesus e fez de Jesus o próprio pecado. Por nós. Para que em Jesus fôssemos feito justiça de Deus. Jesus ensinou que o homem precisa nascer novamente. João capítulo 3, no versículo 3, João estava falando com Nicodemos. Estava falando: olha, Nicodemos, vamos lá. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo para Nicodemos assim: ó, Nicodemos, se o cara não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus.
para você poder ver o reino de Deus, para você entender e perceber que tudo você vai ver. Se você nascer de novo, você vai ver o reino de Deus. Você vai ver todos os benefícios que foram criados para você. Mas você não vai ter o direito de usufruir, porque você vai apenas ver. João capítulo 3, versículo 5, ele vai e completa isso e fala: respondendo-lhe Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você apenas nascer de novo, mas não deixar a água e o Espírito fluir abundantemente em você, se você apenas nascer de novo, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não deixar Jesus mudar você, você continuar a mesma pessoa. Você nasceu de novo e vai ficar observando todos os benefícios que Deus tem para você, mas você não vai conseguir entrar e usufruir do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele é conquistado por esforço. A salvação é de graça. Mas o reino de Deus é esforço. Qual o esforço? O esforço de ter uma mente renovada para poder viver de fato a glória de Deus. De fato poder se mover na glória de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai conseguir usufruir tudo aquilo que foi conquistado para você na cruz. O que mais nós temos visto são pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas a religião tem prendido essas pessoas de tal forma numa vida miserável, que infelizmente elas estão vendo o reino de Deus, mas não estão renovando a mente dela, renovando o caráter dela para viver a vida de Jesus, para poder entrar no reino de Deus e usufruir tudo o que tem. E o que mais nós temos visto por aí são filhos de Deus e filhas de Deus frustrados porque não estão conseguindo ver a glória de Deus operar na sua vida. Fala, mas eu sou crente, Deus, e as coisas não estão acontecendo. Você está vendo o que está acontecendo? Ei, Deus está vendo, mas Deus quer que você se posicione e viva de fato. Mas para você se posicionar, isso tudo vai gerar alegria em você. Nessas matérias, nós vamos ensinar para vocês isso. Na primeira matéria, fé, nós quisemos mostrar para vocês que é possível viver uma vida plena, abundante e milagres extraordinários acontecer. Deus tem prazer na tua prosperidade, Deus quer ver as coisas acontecer na tua vida. Nós quisemos mostrar para vocês aí que realmente as coisas acontecem, que se você obedece, milagres acontecem. Mas a partir de agora, nós queremos forjar em você Cristo, fundamentar em você Cristo, para que você venha de fato entrar no reino de Deus e ver a glória de Deus se mover em teu favor. Foi para isso que Jesus veio. E ele falou com Nicodemos, se você nascer da água e do Espírito, se você deixar o Espírito fluir em você, se você for lavado pela água da palavra, se você for purificado e realmente mudar de comportamento, começar a ter a vida de Jesus abundante em vocês. Tiago, capítulo 1, versículo 25, esse versículo mudou minha história no dia que eu entendi. Aquele que atenta, presta bastante atenção, atenta bem para a lei perfeita da liberdade, ou seja, para a lei do Espírito e da vida, a lei perfeita da liberdade, Cristo Jesus, aquele que presta bastante atenção na vida de Jesus, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante, que pratica de fato a vida de Jesus. Não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante. Vai entrar no reino de Deus, vai entrar no reino de Deus, vai ter a vida transformada, vai amadurecer em Deus e tudo que ele fizer lá dentro vai ser bem-aventurado, porque todas as coisas começam a cooperar
para o seu bem. E quando você entende de fato isso, não tem como você não servir a esse Deus com alegria. Você não vai fazer nada obrigado, porque tudo que você fizer, você vai fazer tendo a convicção de que você entrou. E quando você entrou, a glória de Deus começa a trabalhar em teu favor. As coisas acontecem em teu favor. Não tem jeito, é a Bíblia. Ela funciona. Viva e eficaz. Viva e eficaz. Esta é a palavra de Deus. Mateus, capítulo 18, versículo 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos convertestes e não vos tornastes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tornar como uma criança, se converter, se tornar como uma criança, ter um coração alegre. Sabe, você já viu uma criança, quando você promete algo para ela sabe que ela vai ter um benefício. Tudo que ela faz com alegria, sabendo que existe um benefício poderoso para ela. Que ela vai receber aquele benefício, aquele brinquedo que ela tanto quer. Mas deixa eu te dizer, e ela faz com alegria. Por mais penoso que ela esteja fazendo, ela faz com alegria, com aquele coração puro de sabendo, existe um grande benefício para mim, eu vou ganhar aquele carrinho, eu vou ganhar aquela boneca, entendeu? Deixa eu te dizer, existe algo muito maior, um benefício infinitamente maior que foi estabelecido e entregue para mim e para você. Sabe qual é? O reino de Deus, que é um lugar de paz, de justiça e de alegria. Se você viver de fato aquilo que já está estabelecido em você, deixa eu te dizer, não tem como você não viver uma vida alegre, uma vida poderosa. Tudo que você vai fazer no Senhor, em Cristo, vai gerar paz, justiça, alegria, paz, justiça e alegria. Então tudo que você vai fazer ao teu Pai, tu vai fazer com paz, com justiça e com alegria, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E nós precisamos compreender. O novo nascimento é uma nova criação. A operação direta da palavra de Deus e do Espírito Santo. Houve um novo nascimento na sua vida. João 3,7 diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus estava dizendo para Nicodemos, não te admires. Deixa eu te dizer, você não entende esse negócio. Rapaz, você tem que entender essa coisa para começar a viver de fato. Você é doutor no meio dos fariseus, você é mestre aqui no meio dos judeus, mas você não entende de fato das coisas celestiais. Como é que eu vou te falar das coisas celestiais se você não está entendendo das coisas da terra? Meu filho, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus operar na tua vida. O novo nascimento é o renascimento do espírito humano. É simples. Lembra que eu falei para vocês que com a morte nós estávamos separados. O nosso espírito estava separado. Mas quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem um novo nascimento. Você é feito uma nova criatura. E esse novo nascimento é simplesmente o teu espírito ser recriado. O teu espírito nasce novamente. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele nos deu vida. Quando nós confessamos, Ele nos deu vida. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós estávamos mortos. Mas Ele simplesmente trouxe a gente de volta para a vida.
É um novo tempo. É um novo tempo na minha vida, na sua vida. Eu vou continuar esta matéria. Na próxima aula, na próxima semana, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Medite nisso que eu falei. Medite para você entender que é um novo tempo. Deus te arrancou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Pai, graças eu te dou porque o Senhor é bom. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Opere maravilhas, Senhor Jesus, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu creio nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas acontecendo. Espírito Santo, abra os olhos do entendimento dos meus irmãos, Pai, para que eles venham entender o chamado deles, a herança deles e o poder de Deus operando na vida deles. É em nome de Jesus e até a próxima, em nome de Jesus.